Um caçador de tesouros estava a vasculhar as profundezas de um rio quando de repente encontrou uma roda de carruagem de uma era antiga. Só essa descoberta já foi o suficiente para deixá-lo surpreso, mas o que o deixou ainda mais espantado foi encontrar uma corrente de ferro delicada e manchada presa à roda. Seguindo a direção da corrente, ele foi puxando aos poucos, até que na outra extremidade encontrou dois objetos amarrados com força. Uma caixa misteriosa que parecia comum e uma telha coberta de lama. Ao ver aquela cena, o caçador de tesouros não pôde deixar de pensar: será que essa enorme riqueza realmente teria caído em suas mãos? Com o coração acelerado, ele puxou os objetos pesados até a margem do rio. O peso deles o deixou um pouco desorientado, e ao mesmo tempo surgiram dúvidas em sua mente. Por que esses itens estavam tão bem amarrados com a corrente de ferro? Seria isso um sinal de má sorte? Ainda assim, o caçador de tesouros rapidamente tirou suas ferramentas profissionais e se preparou para estudar esses achados inexplicáveis. Primeiro, ele soltou a corrente que envolvia o jarro de barro, e depois pegou uma máquina de corte para tentar cortar a base do jarro. No entanto, para sua surpresa, o jarro, que parecia simples, tinha uma dureza impressionante, fazendo com que a máquina fosse praticamente inútil. Após várias tentativas, o caçador de tesouros perdeu a paciência e, decidido, pegou a roda de carruagem e começou a bater com força no jarro de barro. Quando quase estava prestes a desistir, lembrou-se de sua furadeira, que poderia tornar o processo mais eficiente. E, de fato, após algumas tentativas com a furadeira, ele conseguiu perfurar o jarro, fazendo com que a água do rio começasse a escorrer pela abertura. O caçador de tesouros continuou usando a furadeira e rapidamente fez um grande buraco na base do jarro. Logo, as moedas dentro do jarro se revelaram completamente. Ele ficou em êxtase ao ver a quantidade impressionante de moedas que preencheram toda a caixa. Para facilitar ainda mais a busca por outros tesouros no jarro, ele decidiu continuar quebrando o objeto até que estivesse completamente vazio. As moedas, evidentemente, vinham de uma era remota, embora ele não soubesse precisar a qual dinastia pertenciam. Em seguida, o caçador de tesouros foi até a outra extremidade da corrente, ansioso para abrir a caixa e descobrir o que mais poderia encontrar. Quando finalmente abriu a caixa, seus olhos se depararam com uma bolsa de mão feminina. Ele rapidamente a secou e, dentro dela, encontrou um elegante grampo de cabelo feito de pérolas negras. Sabia que esse tipo de grampo era um item essencial para rituais místicos, o que o fez pensar se esses objetos poderiam estar relacionados a alguma bruxa. Além disso, na bolsa, encontrou um lenço rosa, típico de mulheres, e ao continuar vasculhando, tirou de dentro da caixa uma taça de prata e uma tigela pequena. Ambos eram de excelente qualidade, claramente itens de valor. No canto da caixa, havia uma pequena caixa de ferro, que também guardava itens interessantes, incluindo um pequeno estojo, provavelmente destinado a cosméticos. O caçador de tesouros continuou a busca, retirando um broche com a inscrição 1976, e logo em seguida encontrou duas moedas de prata com a imagem de figuras em relevo. E por fim, também achou uma medalha dourada, cuja composição parecia misteriosa, dificultando a identificação entre ouro ou prata.